De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Se você quiser receber notícias do portal potiguarnoticias.com.br, mande para a gente um alô no zap que aparece aqui na sua telinha. Nós mandaremos notícias, vídeos, textos com maior alegria para você, ok? Neste bloco nós temos o prazer de receber a professora doutora Andresa Tavares. Andresa, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Pinto, a satisfação sempre é toda nossa. Poder colaborar com vocês, com o tema da educação, socializando aqui um pouquinho o nosso conhecimento. E hoje a gente quer deixar um recadinho assim... Me diga que recado. Um recadinho, inicialmente eu gostaria de trazer aqui um elemento da filosofia, que é a ternura, né? Muito cheio de ternura para todos os telespectadores do Conexão Potiguar. Na condição de professora da Psicologia da Educação, né? A gente escolheu assim uma mensagem muito carinhosa para a gente estar dizendo para o nosso telespectador, que é um telespectador de qualidade social, não é? Que vale a pena se preocupar com algumas dimensões da natureza psicológica, né? Do comportamento, das dimensões emocionais, nessa reta final do ano, né? Aquele momento em que é muito propício para a autorreflexão. E as emoções também, é tempo de falar de inteligência emocional, não é, professora? Exatamente, então a gente escolheu esse tema, Pinto Júnior, para a gente conversar hoje aqui com você. E quem sabe também está conseguindo tocar a alma, né, o pensamento. Tem alguns alunos meus, quando eu dava aula no município, diziam assim: professora, não venha com essa história de que o meu coração está doendo. Não, quem diz o comandador é o cérebro, professor, e eles têm razão, não é? Mas aí existe esse consenso de que o coração é a metáfora das emoções. Então, que a nossa mensagem nesse final de ano, a gente que está aqui de branco, ó, de branco, tentando transmitir para o seu telespectador, Pinto, essa mensagem de final de ano, né, de harmonia, de serenidade. Então, que a gente possa conversar no programa de hoje um pouquinho sobre isso, sobre inteligência emocional. Professora, durante muito tempo, esse conceito não era conhecido do grande público, das pessoas. Eu sempre se falava em inteligência, se falava em algo calculado, cerebral. Em que medida a inteligência emocional, ela tem importância na vida das pessoas? Certo. Para início de conversa, é importante destacar que existem múltiplos tipos de inteligência, né? Esta outra inteligência que você citou aí, a do cálculo, a do raciocínio, a da razão, também é um formato de inteligência. A psicologia hoje, né, a psicologia na concepção mais socio-interacionista, né, mais construtivista, que são vertentes, são formas, tendências de organização do pensamento em psicologia que são mais contemporâneas, ela permite que os conceitos sejam estudados dessa forma, não é? A partir de que não existe um homem com um tipo de inteligência, um portador de inteligência, existem múltiplos tipos de inteligência. E, inclusive, existe um estudioso chamado Gardner, na psicologia, bem conhecido no campo da psicologia, construtivista, né? E ele propõe assim, o mapeamento, ele é um provocador de conhecimento em psicologia, e a corrente do pensamento dele gira em torno do levantamento, da sistematização dos diferentes tipos de inteligência humana. E aí ele já monitorou 10 tipos de inteligência. A inteligência intrapessoal, que é a emocional, que a gente vai tentar aqui falar um pouquinho hoje. A inteligência interpessoal, que é essa sociológica. Me dê um exemplo desse tipo de inteligência. Da interpessoal, essa condução efetiva, assertiva, né, de saber se relacionar bem com as outras pessoas, de garantir que as suas intenções comunicativas sejam assimiladas, sejam adquiridas pelo outro, né, e vice-versa. Transitar com saúde na argamassa social, isso é um exemplo de pessoas que possuem inteligência interpessoal. Aí tem a inteligência linguística, eu penso que um jornalista, ele precisa ser portador desse tipo de inteligência, porque ele vai trabalhar o tempo todo com esses conceitos, né, da linguagem, dos canais, não é? E aquela coisa do emissor, do código, ele tem que entender bem dessa, a gente chama aí, com a linguagem mais jovem, dessa pegada, né, desses elementos que compõem a inteligência linguística. Já um estudante de licenciatura, por exemplo, em física, em matemática, um estudante de bacharelado em engenharia, ele já vai precisar ser mais habilidoso na inteligência lógico-matemática, não é? Porque ele vai ter que ter um cérebro que construa sinapses, que sinta prazer em organizar o pensamento, em produzir sinapses que
organizem o pensamento lógico-matemático, essa coisa, né, aí já vai ter a inteligência espacial, aí vem os arquitetos, né, aquela turminha que consegue observar a tridimensionalidade e a unilateralidade dos espaços, que consegue jogar com essa questão da harmonia dos espaços, transformando aquele que parece pequeno em um espaço grande e confortável. Essa turminha aí é também o caso, por exemplo, dos condutores lá da Fórmula 1, que precisam verificar em espaços mínimos como faz uma ultrapassagem. Exatamente, né? Do ginasta, da Olimpíada. Fiquei pensando agora na inteligência dos músicos. A inteligência musical também é um outro monitoramento. Existe a inteligência política na condição de poder, né? De empoderamento, né? Do sujeito efetivamente ser líder, exercer liderança. Inclusive, eu gostaria de convidar aqui o nosso telespectador para ler o nosso texto. Onde está o texto? No portal, no nosso portal, Pinto. Perfeito. Em que nós dialogamos exatamente sobre gestão democrática, né? Um tipo de empoderamento pensado para a escola, mas que as dimensões filosóficas que estão presentes no texto se aplicam a qualquer organização. Então, fica aqui o convite. O endereço você saberia dizer? potiguarnoticias.com. Então, vai lá todo mundo no Google, né? Ou vai direto lá no link direto, potiguarnoticias.com.br. Está aparecendo aqui na telinha. E aí todo mundo vai ter acesso a elementos. Você vai lá e procura Andresa Tavares. Está lá a foto coluna dela lá e está discorrendo sobre esses temas importantes na área da educação. Exatamente. Mas aí eu posso já dar o meu recado? Pode, claro. Então, diante desse mapeamento aqui que eu tentei generalizar rapidamente, né? Tem umas fotos para a gente mostrar. Diferentes tipos. Tem da Mona Lisa, mas vamos fechar com a Mona Lisa, né? Para a gente poder dar um banho de cultura no nosso telespectador. Antes eu queria, assim, lembrar de 8 sinais que um sujeito, né, que aposta na sua inteligência emocional, ele não pode abrir mão, e nessa reta final do ano é importante estar pensando sobre isso. Esses sinais, olha Apareceu aí, na telinha aí, empatia. Pegamos lá do nosso querido coach Rodrigo Peixoto, que postou na rede social dele, né, esses 8 sinais. Então, é o sinal da empatia que significa se colocar no lugar do outro. Então, ter inteligência emocional significa compreender o outro, se colocar no lugar dele, capacidade de alteridade. 2, autorresponsabilidade. Nada dessa história, Pinto Júnior. Estou chegando no fim do ano, crise. Olha, quem me antecedeu aqui falou muito bem sobre isso, né? O Caio Fernandes, ele falava nada de estar tributando aos problemas pessoais, o fracasso, colocando o pessimismo aí na frente dos processos. Assumir essa responsabilidade, a responsabilidade da mudança de rota, né? da ancoragem do barco. O autocontrole, né? Essa capacidade de controlar os sentimentos, as intenções, deixar ali o id de certo ponto guardadinho e atuar mais fortemente de forma a provocar esse superego. O autoconhecimento, né? Ter esse gosto pela leitura, pelo conhecer, não é? pela observação, exercitar muito mais o silêncio do que a tagarelice. Isso é também um princípio que provoca, né? O autoconhecimento. Autopercepção, observar os sinais de si, do seu próprio corpo, dos seus sentimentos e os sinais do corpo e dos sentimentos do outro. Por exemplo, uma simples respiração ofegante já me diz muito sobre quem está do meu lado, e se eu tenho autopercepção, eu vou, ou sobre o meu próprio corpo, né? Isso também é um sinal que tributa para mim. Saber perdoar. Isso é difícil, né, professor? Perdão é fundamental para a felicidade da alma. Ter pensamento positivo sempre, porque isso aí vai fazer nos colocar sempre em lugares seguros, em tomada de decisão segura na vida. Adorei o 8º. E o 8º, que há quem diga que é o principal ingrediente para o alcance da felicidade, que é outro componente filosófico, a gente está na psicologia. A gratidão é uma coisa muito importante. A gratidão. A gente não pode deixar de ser gratos. E a gratidão, aí a gente volta para a história do menino do município, que dizia que tudo é o cérebro, né? Mas aí como a gente tem essa representação social de sentimento e coração. Então, tem uma frase de Hipócrates, né, muito bela, que diz assim: a gratidão é a memória do coração. Né? Então, as pessoas que verdadeiramente conseguem ser gratas são aquelas pessoas que têm uma memória, não é, de humildade, de reconhecimento de contextos, fatos e sujeitos. Eu acho que isso, inclusive, faz envolve todos os outros elementos, porque faz as pessoas conviverem em grupo, né? Quem tem gratidão também consegue criar uma rede por onde ele passa, isso, né? Vínculo. Então, vínculo. A palavra científica seria vínculo. Sem construção de vínculos, gente, não há. Não há. Então, a história gratidão, não há inteligência emocional. Perfeito. Uma história
de vida com vínculos, ela é uma história de vida rica, né? Linda, belíssima, é a maior riqueza. Chegou a hora da Mona Lisa e acabou nosso Mona tempo. Lisa, o maior presente que a gente pode dar ao telespectador foi a nossa ida lá à Europa, né? Ainda nesse mês de dezembro, primeira semana de dezembro de 2016. Deixaram você fazer a foto? Conseguimos autorização lá no Louvre, não é? Olha que a gente está falando de uma semana antes do atentado terrorista da Alemanha. É. Então já se tinha toda uma atenção lá no Louvre e a gente conseguiu aí um furo da Mona Lisa, a foto. Tem um videozinho, mas a gente vai passar Na próxima. em outro programa. Você já está convidada para vir passar o vídeo. Andresa Tá. Tavares, muito obrigado. Muito bom tê-la aqui. Feliz 2017. Para você também, para todos os nossos telespectadores. O tema educação segue ano que vem também aqui. Segue, com certeza. Estaremos juntos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. Se passa na sexta de manhã. Vai ser